2. Bento brilhou com menos de 1 minuto neste arremate de Paulinho. O Furacão deu troco, Rômulo divide com o goleiro e caprichosamente a bola não entra. O Atlético Paranaense tem Vitor Roque, que faz este golaço aos 6 minutos de jogo. Ele vai para cima dos marcadores e com tranquilidade... Espera aí, melhor o próprio atacante descrever esta pintura. Vi um espaço ali no meio, o Rômulo estava com a bola na beirada, aí quando eu recebi, eu dei uma olhadinha para trás, vi que o zagueiro estava chegando, então tirei ali com a esquerda, fiquei cara a cara com o Dodô, fingi que ia chutar, levei um pouco mais, chutei cruzado e só saí com o abraço da torcida, da galera. Teve polêmica também, aos 27 minutos, Terans cobra escanteio e a bola toca na mão de Paulinho. Depois de 7 minutos de análise do VAR, o pênalti foi marcado. Antes de começar as competições, a gente tem que receber todos os regulamentos. Eu não consigo entender se eles são da mesma escola, se eles são estudados para seguir o mesmo critério e para um jogo eles usam uma decisão, para outra. O Paulinho estava muito em cima, eu falei pro árbitro. Eu vim conversar com o quarto árbitro aqui, falei, professor, na regra, fala que se estiver muito próximo, não é intencional, então não é pênalti. E o quarto árbitro falou para mim, Hulk, exatamente, não foi pênalti, mas o VAR tem que chamar porque a decisão é do árbitro. Então só o árbitro que viu o pênalti. Só o árbitro que viu. Terans bateu com tranquilidade e ampliou para o Furacão. 2-0 na Baixada. O Galo não se entrega, mas enfrenta um gigante no gol. São Bento, mais uma vez bloqueia o chute de Paulinho. Desta vez ele salva o chute de Batalha. Sem dúvida o melhor em campo, né? O Bento fez um grande jogo. Acho que defesas ali impressionante, né? E parabenizar, é um grande goleiro, né? Tem um grande potencial. Vem o segundo tempo e o Galo quer diminuir. Nesta cobrança de falta a bola entra. Mas o ataque mineiro estava impedido, atrapalhando a visão do goleiro do Furacão. Dessa vez Hulk ganha de Zé Ivaldo e serve Paulinho, que tem tranquilidade e tira o goleiro Bento da jogada. Galo diminui. 2-1 na Arena. Mais uma vez aparece São Bento. Nesse chute de Patrick, ele defende com o pé. Nessa jogada de Paulinho na linha de fundo, Johan arremata, mas Bento mais uma vez defende. O Furacão tem um goleiro, tem os 3 pontos, leva a vitória e deixa o Galo na lanterna do grupo. É campeonato brasileiro, é Comebol. Sabe o que é triste? O jogo para muito, o goleiro faz o que quer. Se a gente estiver ganhando, o Everson vai fazer o que quiser, não vai tomar cartão. Se o time adversário estiver ganhando, vai fazer o que quiser, não vai tomar cartão. Enquanto isso não mudar, vai ser uma futebol. Eu fico feliz de poder ajudar a minha equipe ali dentro de campo, sair com uma vitória. Espero repetir mais atuações assim. Com a vitória, o Atlético Paranaense assume a liderança do Grupo G com 4 pontos. Agora, tanto o Furacão como o Galo vão secar o Libertad, que joga na quinta-feira com a Aliança Lima. Vamos por partes, então. Primeiro que essa questão do Hulk ter falado aí que, porque os goleiros adversários fazem cera e tal, o dia que o Atlético estiver ganhando o jogo, o Everson também vai fazer. Vai ser amarelado ou não, isso é outra história, mas isso é um mal que acomete o futebol em geral. Tá ganhando, vai fazer cera, vai segurar jogo, aí tal, faz uma defesa, cai, rola, ai meu Deus, chama lá o Rodrigo Lasmar. Todo mundo faz isso. Então isso aí eu não vou nem discutir. A questão do pênalti vale uma observação. E aí estão se apegando ao braço aberto, etc e tal. Gente, se o critério contra o Libertad foi de não apontar a penalidade, ontem deveria também ser usado o mesmo critério, de não apontar a penalidade. Que para mim, ou dá os dois ou não dá nenhum dos dois. O critério da arbitragem no Mineirão foi de nem chamar o árbitro para verificar. Ontem chamaram o árbitro e se
demoraram 7 minutos ou mais que 7 minutos para uma definição, é porque as imagens eram inconclusivas. E depois notaram que a bola bate no peito, bate no braço e tal, mas consideraram pênalti. Para mim, não aconteceu. Eu estou seguindo o critério deles. Não deu no Mineirão, não poderia ter dado ontem. Isso é a questão da arbitragem. Agora eu quero discutir com os meus convidados aqui, aliás, com o Marcos Botelho, que é nosso convidado, com o Valu, que começou a me irritar desde 11h30 da manhã hoje, e o Elton Novaes, que está aqui, piroca da vida, e com razão, porque o que eu posso perguntar a você, Elton, é se você... Ontem eu disse na Itatiaia, vou repetir aqui, que quem critica o Kudê e seu time, quem elogia o Kudê e seu time, tem números que sustentam o argumento de quem critica e de quem elogia, tá? Eu vou te deixar à vontade para elogiar ou criticar, mas você entende que o Atlético está morrendo aos poucos vendendo saúde, ou você é daqueles que acham que não? A performance do segundo... O jogo tem 90 minutos, mas a performance do segundo tempo é que faz você entender que o trabalho está sendo bem feito. Lembro que nos últimos 4 jogos foram 3 derrotas. 2 das 3 derrotas geraram um prejuízo de 3 milhões de reais. Só isso. Ó, HG, boa tarde para todo mundo. Ontem, para quem acompanhou a gente, vai lembrar o que eu disse. Para quem não acompanhou, vou lembrar o que eu disse. O Atlético Paranaense poderia aproveitar do momento de instabilidade do Atlético, do Galo, para conseguir vencer logo de cara lá na arena do Atlético. E foi o que aconteceu. O Atlético Paranaense aproveitou da instabilidade que vive o Atlético e soube trabalhar com isso logo de cara. E pegou e conseguiu fazer o seu gol. Veio a situação do pênalti, que é uma questão que é para a gente discutir bastante. Então eu quero aproveitar somente esse espaço aqui agora para falar do momento do Atlético. O time do Atlético é um time que não demonstra confiança. Existe uma falta de confiança entre os jogadores, principalmente quando acaba tomando um gol. O time toma um gol, sente bastante. E isso tem atrapalhado e muito o time do Galo. O Galo hoje precisa de uma reflexão geral. Diretoria, corpo técnico e jogadores. Eu acho que tem que entrar para todo mundo. Tem pontos que se deve apontar para todos. Ontem o Atlético fica vivendo na muleta, principalmente os torcedores atleticanos, que ontem foi uma partida extraordinária do goleiro adversário. Foi uma partida extraordinária, mas não se pode apegar nisso e entender os pontos falhos que existem nessa equipe do Atlético. Nas laterais, já é um problema que já vem gritando desde o Campeonato Mineiro, desde o início do Campeonato Mineiro. E ainda não conseguiu se impor tentando fazer o jogo que o Kudê tenta criar. Muda jogadores, muda as peças, mas não muda o sistema. O time do Atlético é fácil de ser analisado e marcado. Vem cá. Fecha aqui, o Guto, por gentileza. O Guto é o melhor DTV da TV do Brasil. Vocês não vão tentar tirar ele daqui não, viu, concorrência? Por favor, deixa ele quieto aqui. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Presta atenção, Patrick. Atenção, Dodô. Atenção, Gemerson. Atenção, linha defensiva do Atlético. Atenção todos que estão ali. Ô, Patrick, você, até o momento, chama mais atenção por desarmar do que fazer qualquer outra função no Atlético. E eu acho isso um mérito. Só que ontem você deu licença pro Vitor Roque passar. Você deu licença. O Vitor Roque vinha com a bola, você fez assim, ó. Tirou o corpo pro Vitor Roque passar. Dodô, só uma coisa. Quando o cara for bater pro gol, se atira contra a bola. Porque você já não tem tanta amplitude. Eu falei isso aqui ontem, portanto não é oportunismo meu. Eu falei que o Rubens tem mais amplitude nos movimentos que você. Então quando o cara for bater, não é só abrir a perninha não, querido. Se atira na bola. Veja o Gustavo Gomes do Palmeiras jogar e me fala sobre isso. Vocês vão aprender um pouco do que é. A mesma coisa se aplica ao Gemerson. Esse time precisa aprender a usar de um artifício que é normal no futebol e que não tem nenhuma relação com ser desleal, que é a questão de matar a jogada. Saiu dali, foi buscar um jogador na intermediária, faz a falta. Porque se aproximar, ele tem mais vantagens que você, e eu estou me referindo ao atacante, porque você está correndo de costas. Então ontem, vocês deram licença para o Vitor Roque. O Patrick, põe o gol aí. O Patrick tira o cofa, vai, Vitor Roque, se consagra. O Dodô abre o compasso 30 centímetros, se atira na bola. Aprenda um pouco com o Gustavo Gomes do Palmeiras, aliás, até com o Murilo, o que é um lance como esse, mas isso é trabalho técnico também, tá? Então vocês deram licença ontem para o Vitor Roque se consagrar.
E isso para mim é uma falha muito grande. Pega o gol, repete aí que vocês vão me dar razão. Marcos Botelho, você é da turma que defende o trabalho do segundo tempo do jogo, você é da turma do primeiro tempo, você é da turma equilibrada. De que turma você pertence? Grande Marcos Botelho, bem-vindo. Obrigado, Everton. Boa tarde para você, para todos os colegas e também para quem nos acompanha. Ninguém vai me convencer que o Atlético jogou bem ontem, porque o gol do Vitor Roque é o desenho do que é o Atlético nesses últimos jogos. Um time bonzinho demais, que dá liberdade ao adversário, que o adversário possa se sentir à vontade no jogo. Foi assim contra o Libertad, foi assim contra o Brasil de Pelotas, contra o Vasco e ontem contra o Atlético Paranaense. O Libertad chegou 2 vezes no Mineirão contra o Atlético, gol. O Brasil de Pelotas com elenco limitado chegou 2 vezes na terceira, gol. O Vasco com 9 minutos matou o jogo no Mineirão e ontem o Atlético Paranaense é a mesma coisa. O Atlético até começou bem, o Paulinho errando o gol, mas o Atlético Paranaense assim que chegou, o Vitor Roque desfilando para cima da defensiva atleticana, fez esse gol. Uma vergonha para mim, para todo o sistema defensivo do Atlético, deixou o Atlético Paranaense gostar do jogo e o Atlético Paranaense matou. Aí depois, o time que tem a vantagem de 2 gols de diferença, senta nessa vantagem, aí que o Atlético começa a jogar, mas é jogando atrás de um resultado adverso. Você não consegue ter o mesmo nível de performance correndo atrás de resultado. Então, para mim, ninguém vai me convencer que o Atlético jogou bem ontem, é um time bonzinho demais. E acaba mascarando muitas coisas, né? Quando você, o time do Atlético Paranaense jogando ali, reativo, só esperando o adversário, e você vai pra cima, isso é natural do jogo, vai pra cima. Aí fica parecendo que o Atlético, que o Galo, criou um grande volume de jogo. Criou por causa da situação imposta até pelo próprio adversário. Não, eu tô ganhando de 2-0, deixa eu encostar aqui, que eu pego, faço um contra-ataque, mato o jogo. E mascara os argumentos. Exato. Na nossa transmissão ontem, Qual que é a transmissão sua? Fala pro povo. Da Rádio Transamérica. Rádio Transamérica. Thiago Fernandes está com você lá. Thiago Fernandes está lá com a gente. Ele tá no é bom? DM. É ótimo. Ele é ótimo. Vinícius Andrade, outro bom. Excelente. Dos Tá melhores. desdenhando nossos convites, mas tudo bem. Quem que narra lá com vocês? O Atlético é o Roger Luiz e o Cruzeiro é o Wellington Ferreira. E tem um América com o Rafael Mendonça que é craque. Mas eu falei na transmissão ontem, falei assim, ó, vai começar a coletiva do Cudê, ele vai falar que o time dele teve posse de bola, muitas finalizações, o goleiro adversário foi o melhor da partida e a arbitragem influenciou. Dito e feito. Ele disse. Então, fala, já que você citou o Cudê, põe um homem para falar aí. Nos últimos 2 jogos fizemos 50 finalizações, mas só 2 gols. É um detalhe a se melhorar. Se ganha com gols, essa é a verdade do futebol. Mas acho que estamos no caminho certo. Jogando desta maneira, o resultado tem que aparecer. Se não aparecer jogando assim, é muito azar. Mas, se não tivermos bons resultados, o único culpado sou eu. Os jogadores estão dando o seu melhor e fazendo boas partidas. Não, o único culpado não é você, os jogadores também são. Os jogadores também são, e eu acabei de falar aqui, né? Você é responsável pelo time criar, o time está criando, dentro, não é exatamente dentro do que se esperava, pela qualidade que você tem, seu time cria um pouco menos, mas cria. Só que seus atacantes, talvez aí por uma questão de pressão, sentir pressão também é demais pra mim, né? E os caras não estão convertendo. Agora, tem um outro problema também, Cudê, que é a sua defesa, o Botelho acabou de falar aqui. Se o time adversário chega 1, 2 vezes e leva a vitória, então eu não posso me apegar aos números, posse de bola, número de chutes a gol, eu não posso me apegar a isso, pode dizer que seu time jogou pra cacete, eu não posso. Então, é analisar os 90 minutos, é analisar a sequência de jogos, é analisar a performance do time está abaixo do que deveria. Sabe por quê? Porque está numa situação que as pessoas estão colocando em xeque a qualidade do elenco, gente. Eu vou continuar brigando contra isso aqui. Tem muita gente colocando em xeque a qualidade do elenco. Vai lá no Vojvoda, vai no Turra, passou Turra. Você trocaria o elenco do Atlético Paranaense pelo do Atlético? Pergunta o Vojvoda. Pergunta qualquer técnico que não seja o Sampaoli, que não seja o Abel Ferreira. Pergunta, vai lá contra o Santos lá. E pergunta lá. Corinthians, não orei. Vai no Corinthians, não vai orei. no Grêmio. Não orei. Então para com isso, sabe? Para com isso. Ô Valu, você é da turma que doura pílula ou você é da turma que critica, por gentileza, mais uma derrota do Atlético e 3 milhões de reais pelo ralo?
Boa tarde. Nenhum nem outro. Se o Marcos Botelho não consegue ver uma grande atuação do Atlético no dia de ontem, eu também não consigo. Mas não consigo demonizar a atuação de ontem do Atlético. Acho que está super de boa a derrota para você, não então. É essa questão. Está sendo muito mais levado em consideração o momento do Atlético do que a partida, a produtividade de ontem, especialmente a produtividade do ataque. A gente está falando do Atlético que entrou pela esquerda, entrou pela direita, que não suspendeu 49 bolas na área do adversário, suspendeu pouco mais de 20 bolas. O Paulinho poderia ter aberto o placar. E aí a gente já está falando de um Atlético que saiu com 2-0 Só um na detalhe, frente. já que você falou que não levantou tanta bola para a área do adversário e que jogou muito por baixo, sabe por que jogou muito por baixo? Porque o Atlético Paranaense tem sido um time que dá muito espaço ao adversário e nem assim o Atlético daqui conseguiu. Aliás, aqui é Atlético, lá que é o Paranaense. Nem com espaço, nem com questionamentos ao trabalho do Paulo Turra. Inclusive o Cuca foi convidado pela diretoria do Atlético Paranaense a estar no estádio. A baita de uma pressão, né? Nem assim o Atlético conseguiu vencer o jogo. Desculpa, era só fazer uma pode continuar. Vocês estão numa pegada de analisar as fraquezas do Atlético Paranaense e de não tentar enxergar nada, absolutamente nada. Então, quando o Elton Novaes fala a respeito de muleta, não é muleta. O Bento foi o grande nome do jogo de ontem. Que o Atlético tem problemas defensivos? Claro que tem. Como disse bem o Everton, estenderam um tapete vermelho e preto para o Vitor Roque fazer aquele gol. Lógico, ele tem o mérito de ter a capacidade de carregar uma bola, mas não existe um jogador carregar uma bola 30 metros já no seu campo de defesa e ter a capacidade de finalizar. Agora, eu particularmente, pegando o jogo, estou colocando o resultado de lado. É o jogo que eu vi um time mais parecido, não pronto, com aquilo que quer o Cudê. Simples. Mas tá morrendo vendendo saúde. Então, Valor, é justamente isso. O resultado é fundamental, gente. É lógico, olha só. É claro que o Atlético vem numa sequência muito ruim, como eu disse, a derrota para o Vasco, a derrota para o Libertad e também a vitória apertada contra o Brasil de Pelotas. Eu não estou glamorizando a derrota. O time sai atrás. Isso tudo já muda a composição não só do Atlético, mas também do time adversário. Não adianta o Atlético ficar o ano inteiro tomando 2 gols para começar a mostrar mais. Eu ontem só achei que o primeiro e o segundo tempo, eu acho que o Atlético jogou razoavelmente. Viu? Razoavelmente, né? Fez uma grande atuação no primeiro e no segundo tempo. Foi a partida que eu vi menos distância de um tempo para o outro. Mas você entende que quando um time faz 2-0, ele pode... Sim, o Atlético Paranaense se retraiu. Mas o Atlético para pensar no contra-ataque. Sim, mas o Atlético criou mesmo no primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0. O Paulinho foi na cara do gol com menos de 2 minutos. E aí o Paulinho, com a qualidade que tem, num jogo com peso de ontem, um jogo de segunda rodada de fase de grupos, mas que já tinha um caráter praticamente de um jogo eliminatório. Era um jogo decisivo. A situação do Atlético hoje no grupo, ela é tenebrosa. Tenebrosa. É uma situação muito, mas muito difícil. O atleticano pode sim olhar para a tabela de classificação e pensar na ausência do Atlético na próxima fase. Já é uma coisa para se pensar. O atleticano hoje pode sentar e fazer as contas ali e perceber que ele pode cair na Sul-Americana. Porque o terceiro colocado vai para aquele mata-mata ali junto com os 3 melhores, os 3 segundos melhores da Sul-Americana. Então, assim, pode pintar para o Atlético, um time que estava no início do ano pensando em jogar uma final de Libertadores no Maracanã, tá caindo numa Sul-Americana. Ô, Botelho, só uma pergunta que eu quero te fazer, daqui a pouco inclusive a gente vai falar mais sobre a arbitragem. Uma pergunta que eu quero te fazer, uma resposta curta, por favor. Você enaltece a questão do Bento ter sido o melhor em campo, porque o ataque, não está fazendo gols, mas é um time que criou, que chegou... Ou você destaca a defesa que o adversário chega 1, 2 vezes, faz os gols e depois leva os 3 pontos, leva a vitória para cima do Atlético? Não, grande atuação do Bento. Tem que se destacar a atuação do Bento. Você tocou num ponto muito interessante. A defesa do Atlético Paranaense dá muitos espaços, mas a atuação do Bento a gente destaca. Eu destaco a atuação do Bento. Existe um questionamento gigantesco ao trabalho do Turra lá no Atlético Paranaense. Eu sou um cara maluco por rádio, eu escuto as rádios de lá, há um questionamento muito grande. E ontem, se o Atlético empata o jogo, ia ser uma pressão ferrenha pra cima dele. Então, mas é porque é o Turra. Se fosse um treinador, se fosse um treinador de braçadeira, né, já foi capitão, tem um nome na praça,
não teria pressão nenhuma no Atlético Paranaense. Zero. Então... Zero. A pressão é porque é o Turra. Aqui não tem pressão pra cima do Cudê? Aqui tem pressão por causa dos resultados, da situação que Das tá passando. atuações, Né? Mas lá também estão analisando, inclusive, o desempenho do time, por causa disso aí que eu falei. O Atlético conseguiu ontem render no segundo tempo, colocou a bola no chão e se movimentou, conseguiu envolver o adversário. O adversário deu muito espaço. Então, é um time que mesmo tendo a escola defensiva do Filipão, tem dado muitos espaços aos adversários. Você fala daqui a pouco, porque eu vou chamar agora